Digo a você aí de casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda, boa noite. Prazer estar na sua companhia outra vez e quero ser boa companhia. Queremos todos aqui fazer boa companhia para você no nosso programa. Hoje o tema é os homens que se cuidem. Sim, vamos falar de cuidado com a própria saúde, que tem a ver muito com o seu relacionamento, no que diz respeito ao cuidado com a sua saúde sexual. Muitos homens sofrendo por ejaculação precoce ou a chamada ejaculação rápida também. Há homens que estão em dificuldades, muito temerosos de fazerem exames para saber como está a sua próstata. A idade vai se aproximando, o tempo de fazer exames, e muitos homens fogem. E isso não é nada bom. Há homens com dificuldades muito importantes em reconhecer que precisam de ajuda, de procurar um médico. Então, nós queremos auxiliar você para desmistificar algumas dessas questões que te importunam. E trouxemos no programa de hoje um médico que vai nos ajudar com estes temas gerais. E eu quero a sua participação aqui com a gente sempre. Obrigada por ficar conosco, mas queremos mais. Qual é a sua pergunta, a sua questão? Entre em contato com a gente. Fala conosco pela nossa página no Facebook ou nas nossas redes sociais de modo geral, também no nosso canal lá no YouTube. Todos os programas feitos ficam ali disponíveis e a gente fica muito feliz que você nos siga, compartilhe e fique conosco, fazendo sempre um bom encontro. Obrigada. Bom, meu convidado de hoje é o doutor Essivaldo. Bem-vindo, bom tê-lo aqui conosco. Obrigado mais uma vez, Darleide. É uma honra voltar aqui no seu programa. E espero contribuir com as informações aí da área médica para você e para os seus ouvintes. Doutor, como que é a lida com a saúde sexual com os homens, já que muitos têm dificuldade de buscar ajuda, de recorrer quando bate a necessidade à porta? Como médico, ao receber estes homens em consultório, sente-se um certo medo ou já tem muita coisa resolvida nesse sentido? Que pergunta para começar nossa entrevista, hein? É bem complicado quando se fala em saúde masculina. E mais complicado é quando se fala de sexualidade. Uau. Assim, a gente tem muitos pacientes no consultório que relutam até o último momento. Talvez ele só procure realmente uma ajuda médica quando seu casamento está em crise já, prestes a acabar. Eu recebo pacientes no meu consultório que falam assim, doutor, eu estou vindo aqui porque você é minha última esperança, meu casamento está ruindo. Se eu não resolver esse meu problema, muito provavelmente minha mulher ou eu vou sair de casa. Para você ver o nível, né, da questão quando se fala de sexualidade. Ou seja, esse é o contexto de nós darmos importância e trazermos este assunto aqui no programa. É justamente o que eu te disse logo no começo do programa. Isso tem a ver com o seu relacionamento, com o seu casamento. Então, convido a mulher, homem, marido, mulher, para ficarem juntos e estudarmos um pouco mais o porquê de tanto medo, dessa ansiedade ou dessa fuga de buscar ajuda. Por exemplo, há casamentos que estão em risco justamente por uma dificuldade de reconhecer, de um homem reconhecer que precisa de ajuda e ele está enfrentando ejaculação precoce. Doutor, existe um prognóstico ou uma maneira de se identificar, antes de tudo, quando o homem está enfrentando uma ejaculação precoce? Ou, por exemplo, há um score internacional para identificar a disfunção erétil. Quais são as perguntas básicas de um questionário? Algumas delas para o senhor comentar. Como você consideraria a sua confiança em conseguir ter e manter uma relação? Ou melhor, uma ereção? É uma pergunta importante, né? Claro. Quando você falou de ejaculação precoce, ela está dentro de uma entidade, de um grupo de doenças que caracteriza a disfunção erétil ou disfunção sexual, né? Quando a gente fala de impotência, que é esse score que você citou, é um score muito utilizado em consultórios e ele é de citação internacional. A gente tem uma série de perguntas, se não me engano são 5 ou 6 perguntas, cada pergunta tem um grau de pontuação e um grau de gravidade. Ao final a gente faz uma somatória e qualifica qual que é o grau de impotência, né, de disfunção erétil, nesse caso, do paciente. Dependendo do grau de impotência, de disfunção erétil, a gente personaliza um tratamento para ele. Mas como você bem falou, é muito difícil o paciente chegar, procurar um médico para abordar esse assunto. É muito difícil e complicado. E por isso que quando você falou que é importante as esposas estarem juntos aqui com os seus maridos, elas têm um papel fundamental. Esse papel fundamental ele passa pelo incentivo. A partir do momento que percebe-se algum problema na atividade sexual do casal,
ela tem um papel fundamental para encaminhar, para orientar e pedir que o marido procure um médico, procure uma ajuda e que o marido realmente dispa-se desses problemas relacionados dentro da sociedade, né, de um pouco de machismo, um pouco de dificuldade de expressar esse sentimento, que ele vá seguir o conselho da sua esposa, procure um médico e se abra com o médico que vai ser o profissional adequado, que vai fazer uma bela de uma entrevista, vai utilizar esse score aí, por exemplo, que você citou. Pode repetir novamente essa pergunta? Eu vou inclusive trazer as outras questões que estão presentes nessa busca por um diagnóstico mais seguro. Como você consideraria a sua confiança, que foi essa que eu disse agora, em conseguir ter e manter uma ereção? A segunda questão, quando você teve ereções sexuais com estimulação, com que frequência foram suas ereções firmes, o suficiente para a penetração? Esta ereção foi suficientemente firme para uma penetração? Durante uma relação sexual, com que frequência você foi capaz de manter sua ereção após ter penetrado a sua esposa? Durante uma relação sexual, o quanto foi difícil para você manter uma ereção até o fim da relação? Percebe-se que são perguntas muito próximas uma das outras, porque afinal de contas é uma investigação, e esse indivíduo vai sendo estimulado a pensar como tem sido a sua conduta nos últimos tempos, para identificar se de fato ele sofre com alguma disfunção erétil. Essa é uma simples busca, é importante demais, entenda, nós consideramos trazer essa questão porque tem de fato muitos casamentos correndo risco, há muitas mulheres em sofrimento porque o que elas podem fazer com um homem que resiste a ir buscar um médico e investigar se ele sofre com alguma disfunção erétil e vai ter como solucionar isso, vai ter como cuidar disso. Então eu espero que o programa de hoje para você seja outra vez uma oportunidade de você se olhar, se cuidar e perceber que está em suas mãos cuidar da sua vida sexual, da sua saúde em primeiro lugar e dar respostas positivas no seu relacionamento. Uma última questão, quando você tentou ter relação sexual, com que frequência ela foi satisfatória para você? Considera-se a satisfação também nesse questionário. O questionário ele passa desde perguntas simples do início de uma ereção, né? Se o homem tem ereção ou não, quanto tempo dura essa ereção, se essa ereção é uma ereção suficiente para ele terminar o ato sexual e se essa ereção ela é suficientemente, digamos, de uma qualidade que ele consiga, além de terminar, chegar ao seu orgasmo. Porque a gente tem pacientes que falam assim no consultório, eu consigo ter uma ereção, mas eu não consigo manter, esse é um ponto. Eu consigo ter uma ereção, mas durante a relação eu perco essa ereção, tá? Eu consigo ter uma ereção, você vê que é algo gradual, né? Eu consigo ter uma ereção, eu não perco durante o intercurso sexual, mas eu não consigo chegar no orgasmo. Consequentemente, se ele não consegue chegar no orgasmo, em nenhuma das situações, ele não vai ter a satisfação do ato sexual, tá? Isso é importante frisar, porque parece que o clímax do ato sexual é a satisfação do parceiro, mas, por incrível que pareça, quando se fala de sexualidade masculina, talvez os homens estejam refletindo nesse momento, o que mais importa para eles é a satisfação da parceira. Essa é uma questão muito interessante que talvez vocês não saibam, mas é uma questão que ele cita no nosso consultório. Ele fala, doutor, eu como homem, como esposo, eu não consigo dar prazer para minha esposa. Isso parece que é o pior para eles. Incrível, né? Muito interessante isso, porque na maior parte das vezes as mulheres se queixam de o homem apenas ter interesse no prazer pessoal, que não se importa com ela, não está interessado em como ela se sente. E então é bom saber que lá no consultório, os que chegam até lá trazem essa queixa, esse ressentimento com ele próprio de não estar dando à sua mulher o prazer que ela espera. Então, isso faz com que a gente pense melhor a respeito dos homens e eles também são sensíveis e têm as suas necessidades, inclusive em dar resposta positiva à mulher com quem ele está. Muito bom. Doutor, vamos falar um pouquinho mais, continuando essa questão. Por exemplo, é normal que o homem tenha, durante algum tempo, a vida sexual dele está indo super bem, está tudo tranquilo, resolvido, de uma hora para outra. É possível que ele sofra um revés e agora não consiga mais dar conta da vida sexual que ele levava antes, que oferecia antes para sua companheira? Ótima pergunta, e é uma pergunta que ela tem que ser acompanhada de outras pontuações.
o início dos sintomas da impotência, uma disfunção erétil, ela pode ser alguma coisa muito lenta e gradual, né? Então, quando ela está relacionada a fatores orgânicos, a fatores que estão, por exemplo, relacionados à idade, né, que é muito comum, existe um percentual de homens até considerável, em torno de 30%, a partir dos 40, 45 anos, devido ao envelhecimento, eles começam a apresentar algum grau de disfunção ou impotência, tá? Quando isso acontece muito precocemente, em idades abaixo de 30, por exemplo, né, pontualmente aconteceu, como você falou muito bem, o paciente vinha muito bem, sua vida sexual vinha super bem e de repente ele começou a ter algum grau de impotência, algum grau de disfunção erétil. É importante saber se isso foi pontual ou se isso está sendo rotineiro, porque a gente tem que entender que a perda da ereção ou uma má performance sexual, uma vez única ou uma vez ocasional, não configura o homem como um impotente, quando se fala da questão sexual. Falou muito bem daquele índice, daquele score que você leu no início, ele gradua a frequência, né? Ele não pergunta assim, aconteceu de você perder uma ereção, aconteceu de você não conseguir prolongar o ato sexual, aconteceu de você não chegar no orgasmo, por conta disso você tem uma impotência sexual. Não é isso. Então você tem que ter o fato repetido várias vezes, ele tem que ser gradual, linear e contínuo. É muito comum na vida do dia a dia, mesmo que você tenha sua integridade física, mental, sua integridade orgânica, sua saúde está muito equilibrada, mas em algum momento você teve uma perda de ereção, né? Por incrível que pareça, a gente tem relatos de homens que estão tendo sua relação sexual normal com a sua parceira fixa e houve uma desconcentração, houve um barulho, ou uma criança chorou lá no quarto, né? O seu filho teve uma demanda e teve. E tem que se entender que essa ocasionalidade do fato, ele não configura e não diagnostica a impotência sexual. E o casal tem que estar maduro o suficiente para entender que isso não é uma doença. Isso é um achado muito comum em todos os relacionamentos. Ou seja, pontualmente, uma vez ou outra, numa ocasião, aqui, outra colar, não significa uma disfunção. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Nós podemos estar falando de alguém que está estressado, alguém que está cansado também, ou uma desatenção por conta de algo que ocorra ao seu redor. O que me faz lembrar que muitas vezes isso é mais considerado para a mulher, que a mulher perde o seu desejo porque ela está chateada, ela está triste, ou ela está magoada com qualquer coisa ocorrida naquele relacionamento ou naquele dia, ou porque está desatenta com coisas ao redor. Nós estamos caminhando sempre numa direção de ver muita similaridade na maneira como homens e mulheres participam de uma vida sexual que seja saudável, que seja boa, que a gente então perceba que nessa similaridade que há entre homem e mulher, nós podemos então perceber a necessidade de sermos mais cuidadosos uns com os outros e as mulheres terem mais cuidado ao se referir à vida sexual do homem ou à prática sexual do homem ou ao desejo sexual do homem, até o orgasmo. Tem a ver com, por exemplo, aquele momento quando falávamos da ereção, se sustenta, se não, vai até o fim da relação. Nós já associamos que o homem ter uma ereção já significa garantido o seu prazer sexual, já está garantido o seu orgasmo. O que, de fato, não acontece diante das suas palavras, pode ser bem diferente, não é? Perfeitamente. O fato de você ter uma ereção inicial nem sempre lhe configura um ato sexual completo, né? Porque por vários motivos, agora a gente falando da doença em si, né? O paciente ele pode ter uma ereção, uma qualidade não tão boa, ele pode ter uma ereção que se perde rapidamente, ele pode ter uma ereção, mas não consiga chegar no orgasmo. Então, depende do grau da impotência dele. Para isso existe essa tabela de classificação, né? Você estava falando lá, às vezes a mulher está desatenta também, né? A mulher não está no seu bom dia, né? Mas o ato sexual, ele acontece com o homem e com a mulher, mas se não houver a ereção, o ato não acontece. E eu acho que isso que mais cobra e mais pesa sobre os ombros dos homens. Porque, de uma forma, assim, desapegada da mulher, da esposa, né? Se até ela não está num bom dia, né? Não está tão disposta para ter aquele ato sexual, mas ela percebe
o envolvimento, a empolgação, né, o entusiasmo do homem por aquele momento, ela até participa. Mesmo talvez não tendo aquela empolgação, mesmo talvez não tendo aquela vontade que a leve ao seu orgasmo, né? Mas ela se nega nesse momento e se entrega para o seu parceiro, né? Muito provavelmente ele vai conseguir desenvolver todo o seu ato sexual, né? Se ele tiver uma saúde sexual íntegra, e vai chegar no seu orgasmo, né? Isso é interessante. Se a mulher ela não tem uma disposição, o ato sexual ele até pode acontecer. Agora, se o homem não tem, o que sobra? Né? Essa é a cobrança. Esse é o peso que há sobre os ombros masculinos. E, mais uma vez, é importante tirar esse peso e dizer que uma conversa como essa, um programa como esse, tem o interesse de fazer você perceber a si mesmo como responsável por estar bem, por procurar o seu bem-estar, por oferecer à sua mulher o bem-estar, que basta muitas vezes ir ao médico e ser avaliado e procurar identificar o que está acontecendo. Às vezes não vai ser nada demais, às vezes realmente é só um tempo em que você não está bem por outras questões e logo isso vai ser resolvido. Mas acredite, é possível contornar essa situação, resolvê-la e fazer muito bem ao seu relacionamento. Agora, o que não pode é se negar a buscar ajuda e deixar a mulher muitas vezes esperando por você. E sabe o que a outra pessoa está entendendo? Que você não se importa com ela, que você não gosta dela, que você não se importa se ela te deseja, se ela te espera, se ela te quer. E então ela fica a ver navios, não é? Esperando que alguma brisa possa fazer as velas do seu pensamento mudar e você tomar uma direção na direção dela para fazê-la feliz. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos conversando mais com o Dr. Osivaldo, que é o nosso convidado de hoje. E é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente também. Até já.